Boa noite. A Câmara dos Deputados decide pelo arquivamento da denúncia contra o presidente Michel Temer. A votação prossegue em Brasília, mas a definição do resultado já saiu. Isso foi depois de quase 12 horas de discussões. Então vamos direto ao plenário da Câmara, onde está o repórter Eduardo Ribeiro. Boa noite, Eduardo. Olá, Adriana. Boa noite a você, ao Celso e a você que acompanha aqui o Jornal da Record. Eram 8 horas e 18 minutos da noite de hoje, quando um voto que veio do Rio de Janeiro, proferido pelo deputado Altineu Cortes, do PMDB, junto com as abstenções e ausências daquele instante, deram ao governo a tranquilidade de barrar a denúncia, o prosseguimento da denúncia para o Supremo Tribunal Federal. Acabaram agora há pouco de votar os parlamentares de Pernambuco. Restam apenas mais 2 estados, Alagoas e Sergipe. Os deputados das Alagoas já começaram a votar, inclusive. Ao meu lado está Cristina Lemos, que também acompanhou toda a votação aqui comigo. Cristina, foi necessário observar a paciência do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diante da possibilidade de interrupção a qualquer instante. O presidente Rodrigo Maia foi muito cauteloso em não contradizer nem governo nem oposição. Optou por uma atitude de magistrado, estando no centro da questão, evitando o confronto. Mas o resultado de hoje está sendo muito comemorado pelos governistas, porque supera até mesmo os mais otimistas. Somados os votos, sim, abstenções e as ausências, o governo alcança mais de 280 votos, o que garante ao presidente Temer uma maioria relativamente confortável. É muito menos do que Temer tinha antes da crise, mas ainda assim supera metade mais um dos representantes da Câmara dos Deputados, por onde vão passar as principais reformas que Temer pretende aprovar. Portanto, o presidente está muito mais tranquilo, mas ainda conta com uma oposição forte e com muitas dissidências em partidos importantes, como o PSDB e DEM. Por isso, é esperada uma pressão importante sobre o presidente para compensar os que foram leais e punir os que foram infiéis. Voltamos a São Paulo. A sessão na Câmara foi tumultuada desde o início, ainda pela manhã. Deputados trocaram insultos e empurrões, né? A oposição conseguiu adiar por algumas horas a votação. Mas no fim da tarde, o presidente da Câmara colocou o parecer, recomendando o arquivamento da denúncia contra Temer em votação. A oposição foi para o plenário sem registrar presença e levou faixa para protestar contra o governo. Mas a estratégia de impedir a obtenção de quórum para começar a sessão não deu certo. Por volta da 1 da tarde, o painel mostrava 384 deputados, número suficiente para começar a votação da denúncia contra Michel Temer. A oposição se movimentou apresentando 5 requerimentos, entre eles o que pedia o adiamento da votação. Como o prazo da sessão terminou antes que o voto do relator começasse a ser analisado, Rodrigo Maia encerrou a sessão e, minutos depois, iniciou uma outra. A oposição contou como vitória parcial ter conseguido adiar a votação para a noite, confiante na audiência da opinião pública. Nós queremos que a sociedade e a população, no máximo possível, possa acompanhar. Com o intervalo para o almoço, o governo teve de enfrentar novamente o desafio de restabelecer o quórum alto, alcançado depois das 3 da tarde. A sessão recomeçou tensa. O deputado Vladimir Costa, apoiador do Planalto e que até tatuou o nome de Temer no ombro, fez um discurso que inflamou petistas e oposição. Nós vamos vencer e vocês vão sair daqui horrorizados, envergonhados, porque foram vocês que ajudaram a desempregar 16 milhões de brasileiros. Em seguida, usou bonecos infláveis do ex-presidente Lula para provocar os colegas. Houve empurra-empurra. Vocês acham mesmo que ficar jogando boneco para cima e para baixo um para o outro é uma imagem bonita para o Brasil? O líder do PT, Carlos Zaratini, revidou, jogando notas de dinheiro nos governistas. Mais tumulto. Ministros exonerados participaram ativamente da articulação de última hora em plenário para virar votos a favor do governo, inclusive negociando a liberação de emendas. Às 4h30 da tarde começou uma etapa crucial da sessão. Na orientação dos líderes das bancadas, ficou claro quem estava com o Planalto e quem, mesmo sendo aliado, liberou os deputados para votarem como quisessem. 5 partidos fecharam questão no voto a favor de Temer e devem punir infiéis. É o caso do PMDB. Dia 1º de janeiro
de 2019, o presidente Michel Temer vai responder o devido processo legal e tenho certeza vai provar sua inocência. O líder do PSDB, o segundo partido mais importante da aliança governista, hoje surpreendeu. Ricardo Trípoli comanda uma bancada dividida praticamente ao meio. Mas hoje, da tribuna, ele orientou o voto a favor da autorização para processar o presidente. Blindar a presidência da República nas investigações só contribui para aumentar a descrença na política e para desmoralizar o parlamento. Aliados do Centrão, que fecharam questão em apoio a Temer, cobraram imediatamente a devolução dos cargos do PSDB e só aguardavam o resultado do painel para exigir do presidente a punição. Também houve dissidentes entre os democratas. A oposição, que sabia não ter votos suficientes para dar andamento à denúncia, apostava no desgaste político de Temer e dos governistas. Somos pelo afastamento porque o senhor Michel Temer é acusado de ter cometido um crime penal no exercício da presidência da República. No ato de responsabilidade e compromisso com o país, todos nós aqui vamos dar um voto consciente, um voto daqueles que têm a certeza, querem que o país continue no gráfico do crescimento, da responsabilidade e da estabilidade econômica. Por volta das 6h30 teve início a votação, com os deputados declarando a decisão ao microfone. Pouco depois das 8 da noite, o governo alcançou 171 votos a favor do relatório, número suficiente para mandar para arquivo a denúncia contra Temer por corrupção passiva. O Brasil precisa de paz na política, estabilidade na política, volta dos empregos. Por isso eu voto a favor do relatório da CCJ. O presidente Michel Temer acompanhou a sessão da Câmara no Palácio do Planalto. Ele se reuniu com parlamentares, ministros e governadores e se mostrou otimista com o resultado da votação. O presidente Michel Temer iniciou logo cedo encontros que incluíram na agenda 2 governadores, 6 ministros e 21 deputados. Também recebeu um grupo da bancada feminina. Parte dos parlamentares que se reuniram com Temer figurava na lista dos que estavam indecisos sobre o voto. Assim que fez a defesa de Temer no plenário, o advogado Antônio Cláudio Maris se reuniu com o presidente no Planalto. O chamado mapa de votação era controlado e atualizado pelo ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, com quem Temer almoçou ao lado do ministro Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência. Ao longo do dia, o discurso era de confiança no arquivamento da denúncia por corrupção passiva, apresentada pelo Procurador-Geral da República. Durante a sessão na Câmara, Michel Temer permaneceu no gabinete, acompanhando a votação pela TV. Antes mesmo do placar se tornar conhecido, o Planalto demonstrava otimismo com os aliados e anunciava as prioridades de Michel Temer para as próximas semanas, que incluem viagens a São Paulo, Pernambuco e a China para uma reunião dos BRICS, o grupo de países emergentes. Na agenda política, os esforços se concentrarão na reforma da Previdência, além de medidas para a simplificação tributária. Agora à noite, Temer recebe os ministros mais próximos no Palácio do Jaburu para discutir a reorganização da base de apoio do governo, inclusive a situação do PSDB, que confirmou o racha na legenda durante a sessão de hoje no plenário da Câmara. Vamos ao Palácio do Planalto, agora ao vivo. Boa noite, Luiz Fara Monteiro. O presidente Michel Temer vai falar ainda esta noite? Boa noite, Adriana. O presidente continua no gabinete acompanhando os instantes finais da votação que acontece lá no plenário da Câmara dos Deputados. Ele está acompanhado do ministro Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência da República. E a Secretaria de Comunicação confirmou que Temer fará um pronunciamento dentro de instantes, assim que a votação for encerrada. Já uma grande movimentação de jornalistas, alguns até já deixaram o Congresso Nacional e vieram em direção ao Palácio do Planalto para acompanhar a fala do presidente, que deverá ser feita em tom de agradecimento aos aliados que barraram a denúncia feita pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Sobre isso, Michel Temer também deverá reiterar sua inocência no episódio em que teve a conversa gravada com o empresário Joesley Batista, do Grupo JBS.
Temer também vai falar numa onda positiva após o barramento, após a denúncia ser barrada lá na Câmara Federal, e conclamar a sociedade e os empresários para uma retomada, um recomeço do governo, em que a prioridade será discutir e aprovar as reformas no Congresso Nacional, sobretudo as reformas da Previdência e tributária. De Brasília, Luiz Fara Monteiro. Bom, e nós vamos acompanhar agora imagens ao vivo do plenário da Câmara dos Deputados, porque neste momento foi concluída a votação. O resultado, como nós já informamos no plantão durante a tarde e aqui no Jornal da Record, o resultado já sabido é de arquivamento da denúncia contra Michel Temer. Mas nesse momento, todos os votos de todos os deputados presentes no plenário foram computados, 263 sim, portanto, esses são os votos favoráveis a Temer, 227 não. Esse é o resultado final, portanto, da votação lá no plenário da Câmara. Daqui a pouco nós voltamos com novas informações sobre a decisão, essa decisão da Câmara, de arquivar a denúncia contra Michel Temer e também a repercussão no mercado financeiro.